Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos um pouco da história de Moisés, que nasceu num tempo de escravidão do povo hebreu no Egito, e num tempo em que Faraó havia ordenado que se matasse todos os que nascessem do sexo masculino. Todas as crianças que nascessem do sexo masculino, ele mandou que matasse, porque o povo hebreu estava crescendo demais. Então ficou aquele medo de o povo hebreu querer se rebelar contra Faraó. Então ele nasceu num tempo que parecia que ia dar tudo errado para ele. Mas Deus tem um plano. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tem um plano na nossa vida, sempre. Deus tem um plano para cada criatura. Como diz a música, Deus tem um plano para cada criatura. E assim, Deus fez com que Moisés fosse livrado da morte, fosse parar no palácio, fosse criado, amamentado pela própria mãe, fosse educado, ensinado, fosse tratado como um príncipe dentro do Faraó, dentro do palácio de Faraó, enquanto os seus irmãos hebreus eram escravos. E chegou um dia em que Moisés ficou sabendo que ele mesmo fazia parte do povo hebreu. Ele viu um egípcio maltratando um escravo hebreu. E acabou, num ímpeto, acabou matando esse egípcio. E daí veio um medo em Moisés. O que eu vou fazer agora? E acabou fugindo. Fugiu do faraó, da presença do faraó. E ele estava tendo uma vida normal. Casou-se com Zípora, teve um filho, cuidava da vida como uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Tinha suas preocupações, os seus afazeres, tomava seu café da manhã, lia o seu jornal, levava a criança para a escola, trabalhava das 8 às 5, ia no banco, pagava as contas dele, fazia jantar, uma vida normal, como a nossa vida. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Será que ele sabia desse plano para a vida dele enquanto ele estava levando a vida? Você sabe que Deus tem um plano para a sua vida? Ou você continua com a vida normal, empurrando com a barriga, vou vivendo, deixa a vida me levar. A vida vai te levando e você vai deixando ela te levar. Quantas vezes o Senhor tentou abrir os olhos de Moisés para o plano que ele tinha para a vida de Moisés? Quantas vezes ele tentou mostrar que tinha um propósito na vida de Moisés? Irmãos, ele nasceu numa época em que todos estavam condenados a morrer. Deus já deu um livramento. Deus deu uma educação, uma criação para ele totalmente diferente. Deus, quando ele viu aquele homem maltratando o hebreu, Deus ficou no coração dele, ele tinha alguma coisa nele que ele queria defender. Então ele tinha alguma coisa especial. Ele queria defender aquele homem. Ele casou com Zípora, porque era uma das filhas de Jetro. Ele a conheceu como? Estava perto de um poço, tinha uns pastores, elas estavam tirando água, tinha uns pastores lá que queriam tirar elas de lá. Ele defendeu as filhas de Jetro, acabou conhecendo as filhas deles, mais, e Jetro entregou a Zípora para ele, como esposa. Então Deus deu uma esposa para ele, Deus deu filhos para ele. Ele não via que Deus tinha um plano para ele. Assim como nós, Deus tem um plano para nós também. Mas desta vez, Deus usou um jeito assim espetacular para chamar a atenção de Moisés.
Ele usou o fogo do Espírito. O fogo do Espírito que arde, queima, mas não destrói. A sarça estava ardendo, estava queimando, mas ela não estava sendo consumida. Êxodo 3:3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Aí fica a pergunta, irmãos, mais uma vez. E agora? Agora me virarei para lá. Por que só agora? Agora que vi o Senhor me livrando, eu vou me virar para lá. Agora que vi o Senhor me curando, eu vou me virar para lá. Agora que eu vi o Senhor prosperando alguém, eu vou me virar para lá. Agora que eu vi os milagres do Senhor, eu vou me virar para lá. Somente agora que eu vi o Senhor operando, eu vou me virar para lá. Por que só agora? Por que, irmãos, nós não nos viramos para Deus antes? Por que só agora? Nós temos ouvido a palavra do Senhor, temos visto milagres, as maravilhas que o Senhor faz, nós temos visto testemunhos, aprendido da palavra, mas que coração duro nosso. Que coração duro nosso. Difícil a gente se virar para o Senhor de verdade. Irmãos, que nós possamos nos virar para o Senhor, ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. No versículo 4 diz: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus falou com Moisés: eis-me aqui, Moisés falou. Quantas vezes o Senhor me chamou, o Senhor te chamou, e você disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, agora um testemunho meu. Eu sempre tive muita dificuldade em falar em público, vocês percebem isso. Sempre fui muito tímido, não sei o motivo, mas eu não me via preparado para falar. E na primeira igreja que eu frequentei, quando eu aceitei a Jesus, o pastor falou para mim: Davi, você não quer dar aula na escola bíblica dominical? Não quer assumir a classe? Irmãos, eram 3 ou 4 jovens. Por que não, né? Eu arrumei uma sacola de desculpa. Falei: não, acho que não é a minha hora, não estou preparado, não estou pronto para isso. Então, eu me neguei. Eu disse para o Senhor: eis-me aqui. Mas para o pastor eu falei: não, veja bem, não é assim. Como se não fosse o pastor sendo usado por Deus para falar comigo, né? Aí depois, em outra igreja ainda, um outro pastor pediu para eu ser um professor substituto da escola também. Davi, vai ser usado eventualmente, quando faltar alguém, uma coisa difícil de acontecer. Aí não tinha mais a sacola de desculpa. Eu tinha uma caçamba de desculpa. A minha caçamba de desculpa, eu falei: não. Irmãos, quantas vezes você vai recusar o chamado do Senhor? Quantas vezes você vai dizer: não estou preparado ainda, não sei, eu prefiro ficar esquentando o banco na igreja, esquentando a cadeira. É sério, irmãos. Quantas vezes nós dissemos: eis-me aqui, Senhor, e acabamos só nisso. Acabamos levando a nossa vida, empurrando com a barriga. O eis-me aqui. Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Mas o que ele fez? Senhor, mas eu tenho dificuldade em falar. Senhor, o que eu vou dizer para aquele povo? Arrumou vários empecilhos para não ir. Mas ele foi. O plano de Deus para a nossa vida se cumpre se nós obedecermos ao Senhor. O Senhor tem um plano maior, que se cumpre de qualquer forma. O plano maior de Deus vai se cumprir. Ele vai substituir você, já que você não quer. Nunca vai te forçar a fazer nada. Mas o plano dele
vai se cumprir. O plano para a vida de Moisés era tirar o povo do Egito. Isso se cumpriu. Amém? Deuteronômio 34, 4 e 5. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Moisés viu a terra prometida, ele obedeceu ao Senhor, mesmo quando ele desobedeceu, ele acabou levando o povo até a terra prometida. Mas por não ter obedecido ao Senhor plenamente, ele não entrou na terra prometida. E Moisés morreu. Morreu uma morte triste. Ficou internado não sei quantos meses no Albert Einstein. Ficou sofrendo de dores. Mas isso devido à sua idade. Ele já tinha idade muito avançada. Nós lemos no versículo 7, Deuteronômio 34, 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Moisés simplesmente morreu. Viu que o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Deus falou para ele: você fez tudo? Tá bom. Você não vai entrar na terra prometida, mas você vem comigo. Sem sofrer, sem nada, morreu. Simplesmente morreu. Irmãos, ouça a voz do Senhor. Vire-se para atender o seu chamado. Não crie dificuldades, não use de justificativas, não tente dizer: eu não entendi o que o Senhor queria para mim. Deus tem um plano para as nossas vidas. Tem um plano de paz, um plano de prosperidade, de alegria, saúde, bênçãos, alegria na família, para todos nós. Basta para nós nos virar, ouvir a palavra, dizer: eis-me aqui, e obedecer a palavra do Senhor. E depois nós lemos no versículo 10, 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nunca mais se conheceu. Nunca mais apareceu um profeta igual a ele. Moisés está sendo exaltado na palavra pelos feitos dele. Será que nós seremos exaltados pelo Senhor pelos nossos feitos? Você quer ter uma vida que nem a de Moisés? Não, eu quero mais, eu quero entrar na terra prometida. Mas se você quer entrar na terra prometida, você tem que dizer: eis-me aqui, e obedecer. E obedecer plenamente a palavra do Senhor. Que possamos nós, irmãos, entrarmos na terra prometida. Não termos a vida que Moisés teve, de lutas, sacrifício, dificuldades, com aquele povo que vivia murmurando atrás dele, que foi reconhecido sim como um grande homem de Deus, que teve uma morte totalmente em paz, mas que não desfrutou da terra prometida. Que nós possamos nos virar para o Senhor, ouvir a voz do Senhor, dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, e obedecer a palavra do Senhor para desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos?